Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Agora estamos retomando as nossas aulas, né? Estamos iniciando o nosso segundo semestre do ano letivo. Espero que vocês tenham aproveitado bem as férias, descansado, para agora se dedicarmos às nossas aulas. Vamos iniciar nossa primeira aula de matemática básica do segundo semestre. O objeto de conhecimento da nossa aula de hoje é os números naturais. E o objeto de conhecimento específico, iremos estudar os números naturais, né, uma reta numérica, resolução de problemas envolvendo a localização de números naturais na reta numérica. E o objetivo da nossa aula de hoje é comparar e ordenar os números naturais, identificar e determinar o sucessor e o antecessor de um número natural e localizar os números naturais na reta numérica. Certo? Então, você sabe o que é o sucessor de um número e o antecessor de um número? E aí, para um pouquinho o vídeo, pense e reflita um pouquinho sobre essas duas perguntinhas. Então, para a nossa aula de hoje, nós iremos precisar de uma régua. Então, procure aí na casa de vocês, no material escolar de vocês, uma régua, porque a gente vamos utilizar hoje na nossa aula de hoje, tá bom? Então, pensando nas palavras antecessor e sucessor, antecessor é o que acontece antes do tempo, que precede, ou seja, vem antes de outra coisa, ou outra pessoa. Por exemplo, o antecessor de 2 é o número 1, pois na reta numérica o número 1 está posicionado antes do número 2. Então, praticando, quem é o antecessor de 2? E aí, o que vocês acham? Antes de vocês, é importante que em cada exemplozinho que vai surgindo aqui no vídeo, vocês parem e tentem resolver. Aí, em seguida, depois de resolver, vocês dão play no vídeo novamente para ver a resolução, tá bom? Então, quem é o sucessor do número 2? A gente viu que antecessor é o que vem antes. Então, respondendo, né? Quem é o antecessor do número 2? É o número 1, pois o número 1 vem antes do número 2. Para encontrarmos o antecessor de um número, basta subtrair 1 desse número, por exemplo. Aqui a gente quer saber quem é o antecessor de 2. Então, ó, só a gente faz isso, diminui 1. 2 menos 1 é igual a 1. Se eu perguntar para vocês quem é o antecessor do número 9? O antecessor do número 9, basta diminuir um número desse número. Então, 9 menos 1 é igual a 8. E agora, pensando, a gente viu o antecessor. Agora, vamos pensar um pouquinho na palavra sucessor. O que vem na cabeça de vocês quando fala a palavra sucessor? Sucessor dá a ideia de quê? Sucessor nos dá a ideia de vir depois, ou segue-se. Por exemplo, quem é o sucessor do número 2? A gente viu, né, que o antecessor do número 2 é 1. Mas quem é o sucessor do número 2? Quem vem depois do número 2? Então, a gente soma mais 1. Para saber quem é o sucessor, a gente soma mais 1. Para saber quem é o antecessor, a gente diminui 1. Então, 2 mais 1 é igual a 3. Quem é o sucessor do número 2? Marca um x aqui, ó, na casinha do 3. Então, como eu mostrei para vocês no slide anterior, o sucessor do número 2 é 3. Então, para encontrarmos o sucessor de um número, basta somarmos 1 a esse número, que foi o que eu fiz no slide anterior. Temos aqui também, ó, se eu quiser saber quem é o sucessor do número 4, então, ó, 4 e somo mais 1. 4 mais 1 é igual a
5. 5 é o sucessor do número 4, pois 5 vem depois do número 4, ou seja, ele está posicionado depois do número 4 na reta numérica. E a reta numérica? A reta numérica ela é uma linha numerada. Siga os passos para construir uma reta numérica. Primeiramente, lembra que eu pedi para vocês separarem o material que a gente iria utilizar a régua? Então, pegue a réguazinha de vocês, trace uma linha com lápis, ó. Dessa forma aqui você vai traçar uma linha. Segundo passo, faça marcações utilizando a mesma distância entre elas, ou seja, vocês vão marcar na reta numérica de vocês os pontos e é importante que esses pontos ele tenham a mesma distância. Olha aqui, por exemplo, temos aqui o exemplo. Em seguida, enumere as marcações na ordem, ou seja, iniciando do número 0. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, desenhe duas pontas de seta, uma em cada extremidade. Essas pontinhas de setas, elas significam que a reta numérica ela é uma reta infinita. Ela pode crescer tanto para cá, quanto também para cá. Lembrando que a partir do 0, ele cresce aqui, caminhando para a esquerda. Aqui vamos ter os números negativos, ó, menos 1, menos 2. Lembre-se que tem que marcar mais ou menos com a mesma distância. Estou fazendo aqui uma distância baseada. E assim por diante. Agora vamos para um pequeno quiz na nossa aula de hoje. Ó. Quantos números podemos representar numa reta numérica? 1000? 100.000, 1.000.000 ou números infinitos? Lembra que no slide anterior eu mostrei para vocês que a reta numérica ela tem uma setinha nas extremidades e essa setinha demonstra que a reta numérica é uma reta infinita, pois podemos colocar números tanto para cá para a direita quanto também aqui para a esquerda. Então, ela é uma reta numérica infinita. Quantos números podemos representar em uma reta numérica? Infinitos. Agora a gente vai ver como os números eles são organizados na reta. Então, organize os números na reta numérica obedecendo a ordem crescente. Lembre-se que a ordem crescente a gente vai colocar do menor para o maior. Então, ó, começamos aqui com 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ficou feio, 7 e assim por diante. E lembre-se que aqui, a partir do 0, da nossa origem, para cá, teremos os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Então, organizando os números na reta numérica, na ordem crescente, ou seja, que cresce do menor para o maior. Então, vamos ter aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Por que a reta numérica é importante? A gente está estudando as retas numéricas, mas por que ela é importante de ser estudada? Porque eu tenho que estudar as retas numéricas. Porque é importante saber construir e usar uma reta. Onde ela aparece no nosso dia a dia? Então, pensem um pouquinho, dê uma pausazinha no vídeo e pense um pouquinho sobre essas 3 perguntinhas. Tá bom? Então,
A reta numérica ela é muito importante e está muito presente no nosso dia a dia. Por exemplo, para medir. Medir é importante começar a partir do zero, ou seja, aqui ó, nas figuras temos exemplos de utilização da reta numérica no nosso dia a dia. Nesse primeiro caso aqui, ó, utilizada para medir, fazer medições de plantas de casa, ela é utilizada nas fitométricas para medir tecido, entre outras várias utilidades que elas estão presentes no nosso dia a dia, né? Então, dois ou mais números que se seguem na sucessão dos números naturais são denominados números consecutivos. Na sucessão dos números naturais, qual é o consecutivo de? Então, lembrando, a gente já viu o que é o antecessor de um número, o que é sucessor de um número, e agora a gente vai entender o que são números consecutivos. Então, os números consecutivos são os números que vêm na sequência. Por exemplo, na letra A, temos o número 1000. Na letra B, temos o número 20.009. Então, quais são os números que vêm, que seguem a sucessão desses dois números? Ou seja, dois números naturais que se seguem na sucessão dos números naturais são chamados números consecutivos. Então, quem vem depois, o número consecutivo depois de 1000 é 1001. O número consecutivo de 20.009 é 20.010. Então, vamos resolver mais um exemplo. Observando a sequência dos números naturais, determina o número consecutivo par de cada um dos números abaixo. Lembre-se que os números pares são 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Então, os números pares são os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, quem é o número par consecutivo do número 1000? Esse é o número 1002. Quem é o número consecutivo o número consecutivo par de 1009? Ou de 20.009? Vai ser 20.000. E 10. Então, observando a sequência dos números naturais pares, determine o consecutivo par de cada um dos números abaixo. Consecutivo par do número 1000 é 1002. Consecutivo par do número 20.009 é 20.010. Então, observando a sequência dos números naturais ímpares, determine o consecutivo do número ímpar de cada um dos números abaixo. Então, essa é com vocês. Pausem o vídeo, respondam. Em seguida, vocês dão play e dão continuidade, tá bom? Lembrando que os números ímpares são os números que são terminados em 1, 3, 5, 7 e 9, tá bom? Por exemplo, 11 é ímpar, 13 é ímpar, 15 é ímpar, 17 é ímpar e 19 também é ímpar. Então, nessa aula de hoje, aprendemos a construir uma reta numérica, encontrar o sucessor e o antecessor de um número, colocar os números em uma sequência crescente e, para a nossa aula de hoje, é só isso. Obrigada e até a próxima aula, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês e se cuidem. A atividade será disponibilizada no formulário, tá bom?